Olá, irmãos, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo hoje, no dia 31 de dezembro de 2022. São 12, 10 da noite, mais ou menos. Então temos aí, deixa eu ver, 23h13, na verdade. Temos aí alguns minutos, né, para começar o foguetório. Como que é enraizado, né, o que é passado de geração em geração. Como é valorizado as coisas que as pessoas passam, né? Tipo, dia 25, dia 1º, foguetório. Essas coisas são muito enraizadas e muitas pessoas muitas vezes nem pensam, né? Por que estão fazendo isso? Ah, fazendo isso por mais um ano de vida, por alegria que passou, passei mais um ano de vida. Quando a gente deveria deixar um pouco de lado, né? E refletir o que está acontecendo, né? Eu queria passar para os irmãos aí, ó, as últimas, né, do mundo espiritual. Então, em vídeos passados eu tinha dito que nós entraríamos no mundo regenerado em 2550. Mas pelas coisas positivas e pelos irmãos que estão caminhando, estão entrando, estão mudando, né, a sua frequência, estão mudando a forma de pensar, a forma de agir. Então já baixou para 2.500 anos, o que a gente já ouviu de canais com a plataforma de oração. E que o ano que se inicia daqui menos de uma hora, 2023, será um ano assim bem complicado, bem difícil. Não é só o mundo espiritual que fala, não é só os espíritos canalizados que falam, né, sobre isso, mas nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, em todos os lugares, né? No canal Arte da Guerra, né? Todo mundo fala sobre 2023 que será um ano complicado. Ou nós vamos entrar numa série de anos, numa série que vai ser anos complicados, né? Para todos, né? Não, para o mundo, através das decisões governamentais que foram sendo tomadas no mundo, através das guerras, a última guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, esses últimos acontecimentos, né, que estão fazendo com que o mundo espiritual acelere as coisas, né, que hão de vir. Os sete selos do Apocalipse, eles já foram abertos. Hoje nós estamos vivendo o Apocalipse, né? E os 7 selos já foram abertos e os 7 cavaleiros do Apocalipse já foram soltos. Esses 7 selos, esses 7 cavaleiros do Apocalipse, eles trarão bastante dificuldade para o povo, né? Se você tem um governo que ele é contra muita coisa que acontece, corrupção, roubo, desvio, já ia ser difícil. Se você tem governo, se você tem pessoas da alta magistratura, se você tem policiais, se você tem de todos os cargos, né, políticos, se você tem empresários que já são corruptos, então isso vai acelerar ainda mais o que há de vir. Então ele foi inclusive acelerado o que há de vir. Era para vir aos poucos, mas isso se tornou um pouco mais acelerado. Já a partir de 2023 era para começar a acontecer as coisas, mas começarão a acontecer algumas coisas um pouco mais diferentes, né? Os canais estão do YouTube, né? Todos esses canais que se encontram no YouTube, tanto os canais espíritas, outros canais, né, católicos, evangélicos,
vai chegar um tempo em que todos eles vão descobrir, né, o avatar que Deus enviou através de Jesus, né, Sananda enviou, que é Pedro, da Casa Plataforma de Oração, Pedro Augusto, da Casa Plataforma de Oração, que é o nosso hoje, é o avatar. O último que nós tivemos mais próximo disso foi Sai Baba, viveu na Índia, né? Ele, ele, ele desencarnou fazem acho que uns 12 anos, 13 anos por aí. Se quiserem ver sobre a vida de Sai Baba, é muito, muito interessante também. Mas depois de Sai Baba, nós temos agora o Pedro, né? Que foi trazido pela espiritualidade. Foi passado um vídeo de um irmão, né? Que fez uma retrospectiva, que disse que lá em Kardec já havia tido essa profecia desse Messias que iria vir, né? Messias é o que traz as boas novas, né? Então, mas tem que ser... Podia ser qualquer um para ser o Messias? Não, porque o Messias tem que ser preparado, né? Ser preparado por muitos anos. A gente sabe que Sananda, né? Jesus tem pelo menos aí 9 bilhões de anos, né? Pedro tem pelo menos 5 bilhões de anos e pouco. Então ele já vem sendo treinado, já passou várias encarnações, já foi pessoas distintas, né, aqui na Terra, né? E em outros mundos, né? De acordo com o que é a espiritualidade. Pedro Augusto é criação de Jesus, porque depois que os espíritos de uma certa evolução, o espírito ele consegue criar novos espíritos com a ajuda de Deus, com a ajuda de cristos planetários, com a ajuda de seres mais superiores, eles começam a criar espíritos deles mesmo, né? E Pedro Augusto é um pedaço de Cristo, né, de Sananda, Jesus Cristo que esteve aqui há 2000 anos. Esse Cristo que esteve aqui há 2000 anos, né, Sananda, Jesus Cristo, ele não vai vir mais em carne, não vai vir mais em corpo. E também não vai vir em nuvens, né? Porque ele está ensinando a Pedro Augusto, da Casa Plataforma de Oração, que vai ser o novo enviado, o novo avatar. Como Sai Baba foi lá na Índia há pouco tempo atrás, uns 14, 15 anos, de 12 a 15 anos, vamos falar assim, que ele já desencarnou. Tem uns documentários bem bacanas, né? Bem bacana dele. Eu não pude acompanhar a vida de Sai Baba. Fui saber depois que ele já tinha falecido, desencarnado. Então eu não pude acompanhar a vida de Sai Baba, mas a vida de Pedro, da Casa Plataforma de Oração, estou acompanhando. Eu gostaria muito de poder me deslocar até o Rio de Janeiro, né, aonde ele se encontra, para poder ficar um pouco lá, né, na Casa Plataforma de Oração. Mas a minha esperança é que quando eu desencarne, eu possa ir para um lugar, né, no mundo espiritual e possa me encontrar já que talvez eu não consiga me encontrar com esse avatar aqui na Terra, talvez eu consiga, com certeza eu vou encontrar com Pedro no mundo espiritual. Eu tive, como dizem, né, quando Chico Xavier esteve aqui na Terra, Chico Xavier era acompanhado, né, por uma enorme fila, uma enorme cadeia de espíritos, né, que acompanhavam ele. E Pedro Augusto também acompanhado por muitos espíritos do bem, da luz, né? Jesus, Sananda, né? Jesus Cristo, o Pai de criação, que é um fractal, né? Porque quando um espírito desenvolvido cria um novo espírito, tem um nome, eles chamam de fractal. E quando Deus cria, porque Deus tem muita coisa, existem 7 universos, né? Então também Deus permite que os espíritos elevados também consigam fazer essa procriação. E assim como Deus já permite nós termos essa experiência, né? Quando casamos, quando temos nossos filhos, né? Temos nossas famílias. Então a gente também tem
um pouco dessa experiência de criar um espírito, por mais que a gente não criou, mas porque a gente foi usado um pouco, né? Mas tudo isso foi feito pelo mundo espiritual, pela, pela criação divina, né? Que deu esse start nessa criação, nesse novo corpo, né? O espírito já é velho, mas o corpo, né? Que são nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, né? Nossa família, nossos parentes. Então, muita coisa agora em 2020, começa em 2023, vai acontecer. E não serão coisas boas, né? Porque, segundo os mundos espiritual, para fazer com que a gente prove que a gente mudou, porque nós somos todos degradados cósmicos, nós estamos aqui, porque nós estamos num planeta prisão e hospital, né? Porque nós somos criminosos cósmicos e doentes, né? Porque nós mentimos, nós falamos mal, nós queremos derrubar o próximo, nós não nos incomodamos quando tem alguém passando fome, alguém perdido na rua, um cachorro, um animalzinho, né? Nossos irmãos passando fome, a gente passa da risada, tem gente que ainda passa o carro por cima, atira em cima dos animaizinhos e dão risada, né? Então, para você ver que nível de espiritualidade, de espírito que está dentro desse corpo, né? Um verdadeiro demônio, né? Porque vai bem contra as leis espirituais, as leis de Deus, né? Que fazem o mal, derrubam, quebram, acabam com os animais, acabam com a flora, acabam com a fauna, fazem com que na Terra comece a acontecer processos de desertificação, porque vão explorar e acabam com tudo, poluem, né? Arrebentam tudo. Mas, graças a Deus, né? Tudo foi preparado. Esse avatar, esse Messias está entre nós. Graças à espiritualidade maior que nos mandou, eu creio nisso, né? Por estudos, e peço para que os irmãos, né, se um dia possam assistir esse vídeo, dar uma olhada lá na Casa da Plataforma de Oração. Dá uma olhada na vida, né, de Pedro, assista os vídeos lá. Assisto que tem muitos canais ainda que atiram pedras, né? Em cima da Casa da Plataforma de Oração, em cima de Pedro, porque ainda não compreenderam, né? Quão importante é esse trabalho que eles vão fazer e o que está dentro daquela casa, né, chamada Plataforma de Oração. Como começou aquela obra, né, bonita, né, que os espíritos estão juntos, né, e como eles mesmos falam, né, essa obra que começou lá não vai acabar. Essa obra que começou lá vai agora para frente. Graças a Deus por isso, porque, claro, ainda esses governos corruptos, essas pessoas corruptas ainda vão ter poder, né? São gerenciadas pelas trevas, né? Pelos espíritos trevosos, né? Que são nossos irmãos que escolheram estar nas trevas, estar na, na, na escuridão, fazer as coisas contra, né, as leis de Deus, os demônios, né? Demônio significa fazer contrário às leis de Deus, são os demônios, né? Puxam o povo para fazer as coisas erradas, né? E o povo muitas vezes sem capacidade, né, de pensar, ou fica assistindo muito programas, novelas, essas coisas que são dominados, né, são hipnotizados por isso, por esses programas, por esses shows, né? Que tem bebida, tem casa de show, tem drogas, cada vez mais esses países, né? Da América do Norte, a União Europeia, fazendo com que drogas e as coisas ruins, né? Comecem a cada vez mais aflorar. Mas graças a Deus que começa em 2023 a derrocada deles, né? O mundo espiritual já vem agindo, sempre agiu, né? Porque nunca foi deixado desprovido. Existem governos terrenos, mas o governante maior é o Cristo planetário.
Porque tem Jesus Cristo, que é o nosso governador, mas tem um governo maior, que é o Cristo planetário. Foi o Cristo planetário que esteve com Jesus quando ele esteve encarnado. O Cristo planetário é um espírito mais desenvolvido e o maior que nós temos, que está mais próximo a Deus. Jesus também está próximo a Deus. Jesus consegue, né, se deslocar, passar os 6 universos, chegar no universo de Deus, conversar com Deus, ver Ele face a face. O Cristo planetário também, mas o Cristo planetário já está na escala evolutiva, é muito maior do que Jesus Cristo. Mas todos estão juntos, né, imbuídos, né, nessa melhoria do planeta. E graças a Deus chega nosso sistema solar. Do nosso sistema solar, a Terra é o único planeta que ainda não é regenerado, que ainda não evoluiu. Mas graças a Deus, graças ao plano espiritual, a Terra vai ser um planeta regenerado, né? Vai sair de prova, de expiações, né? Que são aqueles espíritos que fazem muita coisa ruim. Vai deixar de ser um planeta prisão, um planeta manicômio, né? De tratamento de espíritos doentes, né? Graças a Deus. E graças a Deus pelos irmãos que estão evoluindo, estão vendo, estão crescendo, estão começando a ver as diferenças, se voltando para as coisas espirituais. Eu esperava muito. Eu fiquei tão triste quando vi o vídeo de Sai Baba, que ele já tinha falecido, de não ter visto ele, né? Não ter visto o vídeo. Eu fiquei triste, pedi para Deus assim, Senhor, mas eu queria tanto, né, ter visto um avatar. E graças a Deus agora, na plataforma de oração, Pedro Augusto apareceu, o nosso Messias, né, o nosso avatar do bem. O mundo espiritual o mandou para cá, eu creio nisso. Através de muitas de documentos espirituais, documentos de Kardec, né, do estudo que ele fez, né, tudo aquilo que o mundo espiritual mandou, né, através da Bíblia, através dos conhecimentos, né, e que Jesus, né, prometeu que um dia ele voltaria, e ele está com Pedro Augusto, porque Jesus não tem mais, eles não vão mais fazer com que Jesus reencarne, e Jesus também não vai vir buscar o seu povo em nuvem, em glória, né? Porque como nós somos degradados cósmicos e nós somos doentes, então nós precisamos provar que nós melhoramos, né? Mas o mundo espiritual dá muita força, dá muita ajuda para nós. Então daqui a pouco vão começar a estourar foguete e vão começar a se alegrar no ano novo, né? Mas espero que em Deus, que o mundo espiritual ajude muito esses irmãos, né? Ilumine muito a cabeça dos irmãos, a minha cabeça, a cabeça de todos, né? Para que nós possamos, né, ver essas mudanças que estão acontecendo na Terra. As mudanças estão acontecendo e muita coisa ruim vai acontecer. O mundo espiritual fala que as coisas ruins têm que acontecer para que esses espíritos trevosos e nós, os demônios, né, provem que eles podem ficar aqui nesse planeta regenerado. Porque a partir do desencarne e da morte desses espíritos, eles vão ser transmigrados. Então, o planeta está tendo já a partir de 2021, de dezembro de 2022, ele já começa, o planeta Terra começa a vibrar em quinta dimensão. Então, nós estamos em terceira, nós precisamos se elevar e pensar em quinta dimensão. Para começar a pensar em quinta dimensão, nós precisamos ter a mente de falar sobre reencarnação, falar sobre os espíritos evoluídos. A gente precisa sair dessa criancice, né, nossa, né, de achar que o Espírito Santo de Deus, que só existe um Espírito Santo. Se existe um Deus, existem os espíritos que fazem a vontade de Deus, mas não existe um Espírito Santo. Existem os espíritos que fazem a vontade de Deus. Acreditar em reencarnação, acreditar nas coisas de Deus, né? Ler os 10 mandamentos, ler os evangelhos, ler as obras de Kardec, procurar correr atrás, né? Ou ver os vídeos da Casa Plataforma de Oração, da Arca Ramatiz e outros vídeos de outros canais bons que existem, né? Que falam a verdade, que não estão procurando, né, reconhecimento, não estão procurando like, não estão procurando ficar rico pela internet, né?
como tem muitos canais que mentem, né? Que levam as pessoas à desgraça. Então, a melhor coisa que aconteceu para nós, irmãos, foi a vinda do Messias. Para nós, irmãos, Pedro Augusto, que está hoje encarnado, é a melhor, é a prova de que Deus não nos abandonou, é a prova de que Deus está conosco e que o Cristo planetário e que Deus sempre esteve no comando do planeta. Deus sempre esteve no comando do planeta. Deus nunca nos abandonou. Nós é que abandonamos Ele, nós é que muitas vezes viramos as costas para Ele. Mas que 2023, irmãos, quando você estiver passando por dificuldade muito grande, procure se levar, procure pensar e que essas coisas elas vão acabar. Vão acabar com o teu desencarne, né? Ou porque vai demorar. As coisas vão demorar a acontecer. Porque começa em 2023 e só vai aumentando a dificuldade, as coisas só vão aumentando, aumentando, aumentando. Então vai haver desencarne, vai haver muitas coisas, porque lá no final, que em 2500 nós estaremos no planeta regenerado, o mundo espiritual já falou. Era 2500, era 3000, passou para 2550, quando Pedro entrou na escala crística. Agora, pela evolução de mais alguns irmãos, passou para 2500. Então, esses poucos anos que nos faltam, né? E os próximos, acredito eu, que os próximos 300 anos, ou pode diminuir, mas os próximos 300 anos vão ser de bastante dificuldade para os seres humanos, porque nós vamos ter que provar que merecemos ficar aqui no planeta regenerado. Nós vamos ter que provar através do amor, da caridade, da compaixão, né, do respeito. Né? Não usar drogas, não nos prostituir, não roubar, não matar. Né? Não ir contra as leis cósmicas de Deus, as leis que regem o universo, as leis que regem as dimensões, as leis que regem a terceira dimensão, as leis que fazem com que a vida floresça, cresça. Né? Nós precisamos entendê-las e cumpri-las. Né? Então, queria deixar esse recado, né, para os irmãos, para um dia, né, se algum irmão lê não, mas vê esse vídeo, né, possa entender e refletir, e que se realmente essas coisas começarem a acontecer e você vê esse vídeo, irmão, começa a se voltar para Deus. É bom você ter uma Bíblia em casa, é bom você ter umas obras de Kardec em casa, os 5 livros, pelo menos, né, e ler e orar, seguir. Tem as cartas de Cristo também que ensinam bastante, são 9 cartas de Cristo, ensinam bastantes coisas, né? Para a nossa vida espiritual, como nós devemos nos comportar e como nós devemos fazer para melhorar. Então acho que seria esse o que eu queria passar para os irmãos, né? Vejam os vídeos da Casa Plataforma de Oração. Quem puder ir lá no Rio de Janeiro, ver, conversar, ir lá na Casa Plataforma de Oração, conversar com a Sônia, conversar com o Pedro, conversar com os outros irmãos. Porque lá está acontecendo uma revolução. Essa revolução que vai começar lá vai colocar o Brasil como a pátria realmente do Evangelho. Vai acontecer a união de todos os credos, de todas as igrejas. A parte espiritual vai ser unida através dessa obra que começou. Então, até no mundo espiritual já foi construída uma cidade, né, chamada Casa Plataforma de Oração, para que aquelas pessoas que acreditam, né, e que vejam, provavelmente vão ser levados para lá, porque existem várias, como o nosso lar de outras cidades foi criado mais essa cidade, ou essa casa, ou esse lugar, né, que a gente não sabe como é que é, mas que os espíritos também falaram, para ser usados e para ser populacionados por espíritos do bem, né, que vão, não que existem outras cidades, né, no espiritual, no mundo espiritual, mas também mais uma cidade para acomodar os espíritos que irão ficar para esse planeta regenerado. E graças a Deus, né, hoje estamos chegando ao fim, né, como vi hoje um vídeo na Casa Plataforma de Oração. Estamos chegando ao fim. Quando badalar meia-noite e nós passarmos para 1º de janeiro de 2023,
não mais encarnará aqui espíritos de expiações. Porque expiações é aquilo que você faz no passado que você tem que pagar. Provas é aquilo que você acerta no plano espiritual para você se elevar. Então vai ser um mundo de regenerado e de provas, mas não de expiações. Então a partir do dia do primeiro minuto de 2023 não vai mais reencarnar espíritos para espiar as suas coisas erradas que fizeram. E para quem está vivendo hoje nesse mundo, né, tem que aproveitar. Nós precisamos aproveitar, irmãos, o tempo para nos espiritualizar, para subir nessa escala cósmica, né, subir na hierarquia espiritual, dar um passo. Né? Quanto mais você se espiritualizar, mais você vai subir, irmãos. E a gente pode cada vez mais melhorar, né, nossa vida espiritual. Essa é a intenção, né, daqueles que procuram e servem a Deus. É bem diferente do que muitas vezes é pregado numa denominação e outra, né? Mas são as coisas que realmente hoje acontecem, que sempre aconteceram, mas que a gente não sabia, não tinha domínio, ninguém nos falava, né? Porque as pessoas não era chegada a hora, vamos falar assim. Né? Agora chegou a hora desse despertar. Teve o despertar com os avatares do passado, Buda e outros, Lanto, Rovena, teve, né? Esse despertar teve despertar com Jesus Cristo, teve despertar com Sai Baba, teve agora despertar agora com Pedro Augusto. O que nós podemos fazer como espíritos degradados, né, doentes, e que fizemos muito mal para várias sociedades, né, várias pessoas, é acreditar em melhorar e tentar ficar para esse planeta regenerado. A gente tentar nos policiar, né, melhorar e parar de fazer as coisas erradas, né? Parar de fazer fofoca, parar de fazer. Porque a gente não vai ficar nesse planeta, né? O planeta regenerado não tem fofoca, não tem disso que me disse, que não tem xingar, não tem ficar brabo, não tem odiar o irmão, colocar no coração que você não quer mais saber do irmão, não quer mais amar a nosso semelhante, né? Como nós amamos a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, né? Então isso que a gente precisa, quem é novo, né, ainda tem condição de se chegar lá. Mas os espíritos precisam, né, tentar essa evolução, precisam ver essa evolução. E segundo o mundo espiritual, as coisas vão acontecer a partir de agora. As coisas vão acontecer e vão acontecer bastante. Eu agradeço, eu tive um pouco esses tempos atrás, tive um pouco de experiência, né, quando eu senti um pouco o poder de Jesus, de Pedro, Jesus com Pedro, senti um pouco o poder, o que anda com ele, né, que veio até na minha casa, né? Pedro, né, fora do corpo, né, em desdobramento, né, ele veio com Sananda com Jesus, veio com, irmão, você não tem noção a quantia de espíritos da luz, de ETs que andam com Pedro Augusto, com Jesus. É simplesmente absurdo a quantia de espírito que andam com eles lá na casa da plataforma de oração. Quantia de espírito que anda com Pedro Augusto, onde é que ele vai. Eles vieram aqui em espírito. Eu senti eles aqui em espírito, aqui em casa. Fui agraciado com essa visita espiritual deles, né? E eu estava fazendo um vídeo. Foi bem no começo do canal, eu estava fazendo um vídeo, eu senti. Eles permitiram que eu sentisse eles, né? Por mais que eu não tenha muita mediunidade, acredito que não tenha, não canalizo ninguém, não tenho nada, né? Mas eu senti, isso mudou bastante a minha vida com relação ao que eu vejo, o que eu sinto, né? Eu já acreditava no que já vinha acontecendo, porque eu já estudo e já vejo isso há muitos anos, né? Vejo demais, sempre gostei desses assuntos, né? Mas o fato de você sentir Jesus, sentir Pedro Augusto e sentir o quanto eu vou falar agora para os irmãos, porque eu escuto muito Casa pela Forma da Oração, né? Mas provavelmente o quanto de Exu, né?
porque eu não consegui saber quem era quem, só que era bastante gente, né? Mas imagina a quantia de Exus, a quantia de pombagira, a quantia de irmãos preparados, a quantia de anjos que andam só para proteger ele de tanto espírito trevoso, né, que quer fazer alguma coisa contra eles lá, né? Então, como dizem eles lá no canal, né, os espíritos canalizados, que nada vai acontecer. Eles não conseguem. Você que quer fazer alguma coisa, você não vai conseguir fazer nada contra Pedro, contra o pessoal da Casa Plataforma de Oração. Você pode mandar o que você quiser de bruxaria, pode mandar o que você quiser de trabalho espiritual negativo, né? Pode fazer pensamento positivo, negativo, colocar no teu coração negativamente, mas tudo isso que você vai mandar vai voltar para você. Nada vai chegar neles, nada vai chegar neles. E o que Deus começou, a obra que Deus começou, porque isso já foi planejado há muitos anos, né? Milhares de anos já foi planejado isso, né? Tudo que Deus colocou para acontecer vai acontecer, graças a Deus isso vai acontecer. As coisas vão começar a acontecer espiritualmente, só que, como diz o mundo espiritual, na casa da plataforma de oração, vai ter que quebrar tudo, né? Vai ter que começar do nada, vai ter que quebrar os... É como olheiro, né? Vai ter que quebrar o vaso, desmanchar a argila, do vaso pronto, desmanchar tudo e começar tudo de novo. Então, por isso que vai ter bastante coisas erradas, ó. Estamos chegando próximos à meia-noite, quero ver que horas são, 44. Estamos chegando próximos à meia-noite. O povo vai começar a festa do povo, que não está errado, cada um faz o que quiser. Nós estamos num país livre ainda, né? Ainda estamos num país livre. Mas muitas coisas vão acontecer e muita gente vai correr para um lado para o outro, né? Mas isso vai, deixa ver. Da nossa parte, aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem servir a Deus melhor, procuremos manter o nosso amor, a nossa caridade, né? Amar a todos, né, sem distinção. Procurar não fazer as coisas erradas, né, irmãos? E procurar cada vez mais servir a Deus, e cada vez mais se iluminar e crescer espiritualmente, né? Para que esse mundo realmente venha rápido, graças a Deus. Essa vibração de quinta dimensão que continue só aumente, graças a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo. O Cristo planetário, eu te agradeço. Agradeço os irmãos espirituais que estão canalizando, que estão guardando Pedro. Agradeço a toda essa falange de espíritos da luz que estão nos ajudando. Agradeço a todos estão nos ajudando. E as pessoas aqui da Terra, né? Os encarnados que estão vendo. Procure não esperar muito, irmão, para você crer, porque se você crer depois que você morrer, não vai ter validade, porque você precisa provar que você mudou. Tá bom? Então, espero que os irmãos tenham entendido, né, irmãos? Deus abençoe a todos, irmãos, e a paz de Deus.